Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando da disciplina de Matemática. E na aula do dia de hoje, 5 de agosto, nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros relativos, que é a ampliação dos conjuntos dos números naturais que vocês já estudaram, tá? Esse conteúdo vocês vão copiar no caderno e também responder no caderno de vocês, tá? E me enviar conforme a gente já combinou na videoaula de apresentação, enviar por fotos para que eu possa ir registrando nesse período de pandemia e de ensino remoto. Então, o que é o conjunto Z? O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. A letra Z representa o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, vamos ver onde se encaixa esses números inteiros. Tá? Ao tentarmos efetuar a operação 3 menos 8, percebemos que essa operação é impossível no conjunto dos números naturais. O que são os números naturais, gente? É do zero adiante, né? Do zero em diante. Zero, um, 2, 3, 4, 5, infinito. Tá? Porém, quando a gente pega 3, tira 8, não vai dar um número natural. Porque eu tenho 3 e eu quero tirar 8. Como que eu posso tirar 8 de 3? Se eu só tenho 3, como que eu posso subtrair 8 dele? Por isso, viu-se a necessidade de ampliar esse conjunto dos números naturais. Então, essa operação é impossível dentro do conjunto dos números naturais, mas nós podemos efetuá-la se ampliarmos esse conjunto n. N é o conjunto dos naturais, z é o conjunto dos inteiros, formando um novo conjunto de número, o conjunto dos números inteiros. Qual é o conjunto dos números inteiros, gente? Se vocês olharem essa sequência aqui numérica, nós temos o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? Representado pela letra Z, são todos os números de zero e os positivos, 0, 1, 2, 3. Esse mais aqui significa que é positivo, né? 0, 1, 2, 3. Do zero para a direita são os números positivos, são os números naturais. Porém, houve a necessidade de ampliar esse conjunto e criou-se os números negativos, que é do zero à esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Infinito para os dois lados, ou seja, menos 4, menos 5, menos 6 até o infinito. E do lado positivo, mais 5, mais 6, mais 7 até o infinito. Então, esse conjunto que possui os números naturais, que é do zero e todos os positivos, acrescentado de todos os negativos inteiros, não pode ser número com vírgula. Por isso que a gente fala conjunto dos inteiros. São aqueles números que não são quebrados com vírgula. 3, por exemplo, no mercado, uma mercadoria é R$ 2, é um número inteiro. Uma mercadoria é 2,50, é um número quebrado. 2,50 não é inteiro, tá? Então, são decimais, são racionais que a gente vai estudar num outro momento, ok? Então, vamos lá. Na reta, como que a gente pode ver na reta? Ó, na reta temos o zero é a nossa origem, os positivos vêm à direita, 0, 1, 2, 3, 4, infinito, e os negativos à esquerda, menos 1, menos 2, menos 4, infinito. Os elementos dos conjuntos inteiros. Observando a reta, vemos que o conjunto inteiro é formado por, vamos lá então, gente, o conjunto inteiro. Números positivos que se situam à direita do zero e são representados com sinais de mais. No decorrer dos exercícios, gente, esse sinal de mais, ele pode sumir, tá? Ele pode ficar sem o sinal de mais. Então, um número, quando tem o sinal de mais, é positivo, mas muitas vezes ele pode aparecer sem sinal nenhum na frente. Ele também continua sendo positivo, tá? Então, se vocês virem um número aí, 10, não tem sinal na frente, ele é positivo. Os negativos, obrigatoriamente, tem que aparecer com sinal de negativo. Então, assim, os números inteiros, que tem no conjunto dos números inteiros? Nós temos o zero, que é a origem, todos os positivos, tá? Que podem aparecer com sinal de mais na frente ou sem sinal nenhum, daí mesmo assim serão positivos, e os negativos que ficam à esquerda do zero e tem que ter o sinal de negativo, o sinal de menos na frente, tá bom? Olha lá, números negativos que se situam à esquerda e são representados pelo sinal de menos. E a origem? A origem representada pelo número zero, que não é nem positivo nem negativo, o zero é neutro, tá bom? Todo número positivo é maior que zero e todo número negativo é menor que zero. Tudo bem, gente?
Então, assim, se você tem zero, você não tem nada. Se você tem uma quantidade positiva, você tem dinheiro. Se você tem uma quantidade negativa de dinheiro, você deve esse dinheiro. Além de não ter, você ainda deve. Então, todo número positivo é maior que zero, você tem mais que zero, e todo número negativo é menor que zero, você tem menos que zero aí. Além de não ter nada, você ainda deve, então é menor, ok? Relação entre os números inteiros. Os números em Z, ou seja, os números inteiros, são todos maiores, quanto mais à direita na reta, e tão menores quanto mais à esquerda estão da reta. Ou seja, então, os números inteiros, eles são tão maiores quanto mais à direita e tão menores quanto mais à esquerda. Por exemplo, aqui, ó, o zero, ele é menor que 1. O 1 é maior que esse zero. O 2 é maior que 1. O 3 é maior que todos esses aqui também. Agora aqui, ó, quanto mais à esquerda, menor é. Então, ó, menos 3 e menos 2. Quem é menor? O menor é quem está mais longe do zero, é o menos 3. Quanto mais longe do zero aqui para a esquerda, menor é o número. Parece que é maior, o 3 e o menos 3 é maior que o menos 2, mas não é. Quanto mais longe do zero, menor é o número. Então aqui, ó, menos 1 e menos 2. Quem é menor? O menos 2. Menos 1 e menos 3. Quem é menor? O menos 3. Menos 2 e menos 1. Quem é menor? Menos 2, está mais longe do zero. 0 e menos 1. Quem é menor? Menos 1. Está mais longe do zero. 0 é 0 mesmo. 1 e menos 1. Quem é menor? Aí, se for comparar, quando vocês forem comparar um positivo com um negativo, sempre o positivo é maior. Quando vocês forem comparar dois negativos, quem está mais longe do zero é menor. Se vocês forem comparar dois positivos, quem está mais longe do zero é maior. Do lado do positivo, mais longe é maior. Do lado do negativo, mais longe é menor. Tá? Entre positivo e negativo, sempre o positivo é maior. Tá bom? Então vamos ver uns exemplos aqui, ó. 1 é menor que 3, tá? Esse símbolo aqui é de menor, tá? Ah, gente, uma coisinha aqui para vocês. Esse símbolo aqui significa menor e esse aqui significa maior. Mas se vocês não lembrarem o nome deles, não tem problema. Na hora de colocar esse símbolo entre dois números, pensem o seguinte, ó. Ele tem uma abertura, certo? Reparem que ele tem uma abertura. Se vocês tiverem que colocar esse símbolo no meio de dois números, coloque a boca dele, a boca que eu falo é a abertura, tá bom? Coloque essa bocona dele aí, sempre aberta para o que for maior. Quem é maior? É o 1 ou o 3? É o 3. Repare que a boca está virada para ele. Quem é maior? É o menos 6 ou o menos 5? O menos 6 está mais longe do zero. Olha aqui, ó, vamos imaginar o menos 6 e o menos 5 aqui, ó. O menos 5 vai estar aqui, o menos 6 vai estar aqui. Então, o menos 5 está mais perto do zero, então ele vai ser maior. Então, o menos 5 ele é maior que o menos 6, porque ele está mais perto do zero. A boca aberta é sempre o maior, tá bom? Quem é maior, o 0 ou o 6? Com certeza o 6. A boca aberta é para o 6. Quem é maior, é o 0 ou o menos 4? O maior é o 0, porque menos 4 está mais longe do zero do que o próprio zero. Então, a boca tem que ser aberta sempre maior. Lembrem disso. A boca do sinal de maior ou menor sempre fica virado para o lado maior. Então, o zero é maior, a boca é do lado dele. O 6 é maior, a boca aberta do símbolo é do lado dele, para ele, virada para ele. Ok? Para a gente tentar guardar. A abertura sempre fica virada para o número maior. Subconjuntos de Z. O que são subconjuntos de Z? São os conjuntos que existem dentro dos conjuntos. Subconjuntos são conjuntos menores que estão dentro dos conjuntos. Então, o conjunto Z, ele contém, entre outros, os seguintes subconjuntos. O Z com asterisco. O que significa Z com asterisco? Se vocês olharem a letra Z com asterisco, ele quer que você escreva o conjunto dos números inteiros. O asterisco significa sem o zero, tá bom? Reparem, ó, menos 3, menos 2, menos 1 seria o zero. Depois o 1, 2, 3, 4, 5, infinito.
Porém, tem um asterisco. E o asterisco significa que ele quer os números inteiros, mas sem o zero, ok? Z é o conjunto dos inteiros, com o símbolo de mais. Ele quer todos os números inteiros que sejam positivos, incluindo o zero. Então, ao invés de escrever positivo, por que ele escreve não negativos? Porque o zero não é considerado positivo, não pode escrever que são positivos. Mas ele quer o quê? Quando o Z mais, significa que ele quer o quê? Todos os números positivos, incluindo o zero, ou seja, todos os números que não são negativos. E quando ele coloca o Z menos, ele quer todos os negativos com o zero, mas ele não quer os positivos. Então ele quer tudo que seja negativo com o zero junto, menos os positivos. Não quer os positivos, tá? Ó, Z menos significa todos os negativos com o zero, menos os positivos. E o Z mais são todos os positivos, incluindo o zero, menos os negativos, tá bom? E aqui alguns exercícios só para a gente treinar, tá bom? Ó, vocês vão fazer o quê? Eu coloquei dois números, relaciono os números abaixo usando símbolos. Cada letrinha aqui tem dois números. Coloquei dois exemplos, tá? Menos 5 e 7. Quem é o maior? Vocês vão colocar os dois números aqui e colocar o símbolo no meio, tá bom? Menos 5 e 7, quem é maior? É o 7, que é positivo. Boca aberta para o 7. Menos 1 e menos 6, quem é maior? É quem está mais perto do zero, é o menos 1. Então, boca aberta para o menos 1. E aí vocês vão fazer a letra B, D, E, F, G e H, ok? Já dei dois exemplos para vocês. Exercício 2. Considerando os números naturais, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3. E os inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, infinito. 0, 1, 2, 3, infinito. Os inteiros, né, ele é infinito para os dois lados. Estabeleça as relações de pertence. Ah, esqueci de marcar aqui para vocês, gente. Esse símbolo é o pertence. E o E cortadinho é o não pertence. Tá bom? Então vamos lá. Menos 3 pertence aos naturais? Os números naturais têm número negativo? Não, né? Então vocês colocam o símbolo de não pertence. O 5 pertence aos naturais? Sim, 5 é positivo, pertence aos naturais. Símbolo de pertence. Menos 7 pertence aos naturais? Vocês vão colocar ou esse símbolo aqui, ok? Vão continuar para mim do C até o H. Exercício 3. Coloque os números na ordem crescente, do menor para o maior, tá, gente? Eu fiz um exemplo para vocês. Ó. Quem são os menores aqui? Ó? O menor, menos 6, menos 5, 0, 7, 8. É só colocar na ordem do menor para o maior aqui para mim. Bem simples também. Tá? Quanto maior o número com sinal negativo, menor ele é. Então, ó, esse negativo 12 aqui. É o número 12, é o maior número que tem, só que está com símbolo negativo. Então ele é o menor de todos. Vocês vão começar. Menos 12, menos 9, menos 3, do menor para o maior. Parece que é uma coisa meio confusa, mas não. Ele é o menor de todos, tá? O que mais deve é o menos 12. Então ele é o menor de todos. Menos 12. Depois é o menos 9. Menos 9, menos 3, 0, 1, 2, 3. Fez a letra B. Façam todos para mim. Aqui embaixo eu vou colocar o link dessa explicação, tá? Quando vocês abrirem essa aula, vocês cliquem para ouvir essa aula que eu estou gravando. E essa correção desses exercícios será feita na aula de sexta-feira, junto com os exercícios, com a correção dos exercícios da aula de amanhã, ok? Então é isso, gente, ó. Leiam com atenção, qualquer dúvida podem me chamar no horário de aula. E é isso, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.